Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. Primeiramente, obrigado aí pela presença, tá? Todo mundo que já está aqui na sala, todo mundo que está entrando e todo mundo que vai acompanhar depois as gravações, tá? Então, hoje a gente tem aqui muita felicidade, muita satisfação em iniciar a Semana do Profissional de TI aqui na FOR, tá? Então, qual que foi a nossa ideia? A ideia em conjunto da equipe de marketing, da equipe de pessoas e cultura e da equipe de RH, que foi comemorar esse dia, né, o Dia do Profissional de TI, que acontece agora na quarta-feira, não apenas com um post superficial nas redes sociais, e sim de uma maneira que exista troca de experiência, né, entre a gente, entre todos da empresa, né. Então nós convidamos aí alguns For Talents para trazer aí conhecimento para a gente, de assuntos diferentes, assuntos distintos, né, e sempre com foco em tecnologia. Então, hoje aí nós temos a presença do Fúvio. O Fúvio vai falar com a gente aí sobre cultura analítica e dados como ferramentas para crescimento dos negócios. Na quarta-feira, tem o bate-papo da Priscila com a Mariana e com a Vitória falando sobre mulheres da tecnologia, tá? Então, para vocês que estão participando hoje, participem também na quarta-feira. E aí, na próxima terça-feira, a gente vai ter uma conversa bem legal com o Fábio Carmo, com o Fabinho e com a Gisele Domingues, que é uma BP, falando sobre capacitação na área de tecnologia. Então, vocês que estão acompanhando hoje aí essa abertura, fiquem com a gente aí para quarta-feira e para a próxima terça-feira, que tem muito conteúdo legal e muita troca de experiências aí para ter, tá? Então, aqui, eu estou agradecendo o Fúvio bastante aí, obrigado por ter aceitado o convite para compartilhar o seu conhecimento com a gente. O Fúvio, gente, ele hoje é o responsável aí, ele é o cientista-chefe e diretor da área de Data Lab da Farsys, tá? Ele está conduzindo aí iniciativas de pesquisa e desenvolvimento em novas tecnologias para uso dos nossos clientes e parceiros, e também está à frente aí toda a parte de arquitetura de soluções de dados, analytics e inteligência artificial da companhia. Então, nada melhor do que nada alguém, né, com esse conhecimento, esse currículo do Fúvio, para falar sobre esse assunto que está cada vez mais em evidência aí no nosso mundo, no nosso mercado, no nosso universo da tecnologia, né? Então, eu dou as boas-vindas ao Fúvio e bem-vindo, obrigado novamente e agora fique à vontade aí, cara. O microfone é meu. Agora o microfone é seu, manda bala. Obrigado. Bom, primeiro agradecer mais uma vez pelo convite da Forsys. Já tem algum tempo já que eu tento fazer o melhor em termos de palestras, trazer conhecimento, conteúdo para os eventos que a Forsys acaba conduzindo. Com muita honra que eu tenho mais essa oportunidade. E a ideia é fazer um bate-papo menos técnico possível, por incrível que pareça, e mais talvez filosófico e falar um pouco do que a gente está vivendo hoje, de como o mundo está inundado de dados e como que as empresas como a Forsys, como a gente que constrói soluções, pode virar o jogo e transformar realmente os negócios através dos dados e principalmente da cultura analítica, tá? Aqui só complementando um pouco do quem eu sou, né? Eu já trabalho há 30 anos em TI, mais de 30 anos em TI. Como o Lucas comentou, sou cientista-chefe e responsável pelo Data Lab. Também atuo ligado a algumas comunidades, uma delas aí Brasil, como comunidade de inteligência artificial, tá? Que faz alguns eventos, tem alguns fóruns de discussão. E também sou um membro do WDS, que é um grupo de estudo da Poli da USP, em Big Data e Data Science, onde lá eu faço mentoria de alguns alunos, né, da graduação e também algumas palestras, tá? Academicamente falando, me formei a long time ago em processamento de dados, depois fiz uma pós em arquitetura de soluções em Java, depois, quando eu realmente quis focar nessa parte de dados, fiz uma pós em estatística aplicada, e sou mestrando na área de inteligência artificial, né, na engenharia elétrica, especificamente em aplicações de NLP e computação natural. E citei aqui os principais focos de pesquisa que a gente tem dentro do Data Lab, né, parte de dados, parte de analytics, inteligência artificial, blockchain e também a parte de IoT, tá bom?
começar um pouco falando do que está acontecendo, ou do que já vem acontecendo há um bom tempo. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, infoxication. Intoxicação por consumo excessivo de informação. Quem cunhou esse termo é um pesquisador que eu admiro bastante, que é o Ricardo Capra, que é um pesquisador na área de cultura analítica, tem um instituto no Sul que pesquisa só cultura analítica, dados analíticos e pensamento analítico. E esse termo ele representa muito o momento que a gente vem vivendo. A gente é inundado, né, e intoxicado por um volume gigantesco de informações que a gente não consegue lidar. Essas informações vêm nas mais diversas formas, nas redes sociais, nos e-mails que a gente recebe, que a gente tenta se remover da lista 10 vezes e o e-mail parece que ele volta, ele ressurge na nossa caixa postal, seja nas mídias, nos sites, nos blogs, todo o conteúdo que, de uma certa forma, a gente consumiu, ele acaba resvalando num outro conteúdo que você talvez não queira consumir e você acaba recebendo esse conteúdo. E é muita informação para você dar conta de administrar, dar conta de saber e filtrar aquilo que realmente é importante para a sua vida. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chegar. A gente vem vivendo esse momento de infoxication, ser intoxicado por esse consumo excessivo de informação. Junto com essa sensação, né, essa síndrome, a gente tem uma outra síndrome, que é do FOMO, Fear of Missing Out. Né? Esse termo foi cunhado pelo Patrick McGuinness, quando ele escreveu um artigo, na verdade tinha sido cunhado antes por alguns médicos, quando começaram a estudar o comportamento, mas ele escreveu um artigo com esse termo numa revista do Harvard Business School. Fear of Missing Out se conecta muito com esse infoxication. E ele diz respeito ao fato de você não querer perder nada do que está acontecendo. Bom, além de você estar inundado de informação, você ainda fica preocupado quando tem alguma informação que está passando ali na sua rede social, no e-mail, em alguma coisa que você recebeu e que você não está atento àquilo. Então, isso gera aquela sensação de que você fica no celular, no computador, sempre tentando buscar alguma informação, sempre tentando estar conectado para não perder absolutamente nada. Então, esse fear of missing out é uma outra, posso dizer, uma síndrome, né, do mundo moderno, gerada também pelo consumo, ou pela geração enorme de dados que a gente vem recebendo. E tem o terceiro ponto, que acho que é importante também de citar, que são os algoritmos. Né? Aqui está a explicação formal de algoritmos, né? Uma sequência rigorosa de instruções tipicamente usada para resolver uma classe de problemas específicos ou realizar uma computação. E ele tem a explicação de onde vem esse nome, né? De um matemático, astrônomo e geógrafo persa. Né? O nome ali, o algoritmo, está lá no final do nome dele, Al-Khwarizmi. E aí, na hora que latinizaram o nome dele, virou algoritme, que depois acabou virando algoritmo no português. Tá? Mas por que eu quero falar de algoritmo? Porque ele também faz parte da nossa vida, principalmente para quem tem rede social. Então, se você está lá numa rede social no Instagram, o algoritmo determina aquilo que você deve ler. Se você está no LinkedIn, a mesma coisa. Quando você está no Netflix, a mesma coisa. Quando você está no Spotify, a mesma coisa. Quando você está no iFood, a mesma coisa. Então, os algoritmos eles estão, vamos dizer, enfronhados dentro da sociedade, dentro dos aplicativos do mundo digital, né, que a gente tem na palma da nossa mão, no nosso computador, na nossa televisão. Então, a todo momento tem algum algoritmo ali empurrando alguma coisa para a gente. Se a gente juntar essas três partes que eu comentei, a nossa vida, se a gente quiser que a gente pode chamar de vida digital, ela se resume, em 90% dos casos, eu posso dizer, a essas três coisas. Algoritmos empurrando cada vez mais informação para a gente, e por mais informação que a gente receba, a gente entra com medo de ter perdido alguma coisa. E isso fica num loop. Né? O medo de perder algo alimenta o algoritmo alimenta de novo a infoxication, né? De te encher de informação. O fato de te encher de informação faz com que o algoritmo aprenda aquilo e continue te enchendo de informação. O fato de você ter medo, né, de perder alguma coisa e estar sempre se conectando faz com que você receba cada vez mais conteúdo. Então, a nossa vida digital, em termos de dados, em termos de volume de informação,
se resume nesses 3 pontos. Os algoritmos, a infoxication e FOMO. Tá? Ok, mas nós viemos falar aqui de uma coisa para resolver os problemas. Então, se a gente está falando que hoje, como usuários de uma série de produtos digitais, a gente gostaria de ter uma vida um pouco mais tranquila para tomar as decisões que realmente importam na nossa vida, e quando a gente está construindo as soluções para as empresas clientes que a gente trabalha, no final do dia, o que a gente tem que pensar é como a gente melhora a vida das pessoas que estão por trás desses clientes que a gente atende, que são os clientes dos nossos clientes, pessoas como a gente. Então, como que eu poderia resumir o que seria a nova vida digital, né? Se a gente for fazer o mesmo paralelo. A nova vida digital, ela deveria ser composta também de 3 principais elementos. O primeiro elemento, que é um elemento da automação. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de aplicações de inteligência artificial, a gente olha, de um lado, carros autônomos, a gente olha robôs ou humanoides, a gente olha aplicações altamente especialistas no segmento da astronomia, do espaço. Mas quando a gente olha a inteligência artificial para o nosso dia a dia, no fundo, tudo se trata de você poder usar um algoritmo para automatizar de forma inteligente uma tarefa que é uma tarefa que é custosa e repetitiva para você. Quando você tem uma tarefa que é repetitiva, que ela pode ser automatizada com um conjunto de regras de forma inteligente, você tem essa automação inteligente acontecendo, você sai do mundo de ter uma infoxication, ou seja, ter um grande volume de dados para ter que lidar, para aquilo que a gente chama de um smart data. Ou seja, você não tem mais um big data, você não tem lá um monte de informações sendo descarregadas no seu colo para que você tenha que lidar com aquilo, né? E ainda ter medo de não estar lidando com tudo que você precisa. Então, o Smart Data diz respeito a você ter, através de uma automação, exatamente o dado que você precisa, ou exatamente as informações que você precisa para o seu dia a dia. Você ter uma vida melhor, para você tomar as decisões assertivas, que é o último tópico, que no fundo é o que importa para a gente. Quando a gente está lá na frente da televisão e quer assistir um filme, Netflix, eu, como uma pessoa que gosta de séries, gostaria de ver ali um carrossel com 300 opções do Netflix mostrando para a gente o que a gente deveria assistir? Não. Ele vai dizer para mim, olha, você assistiu isso, gostou disso e, portanto, eu te indico assistir isso, porque isso é muito parecido com isso. Com isso, você toma uma decisão rápida de, ao invés de ter que ficar vasculhando no catálogo não sei de quantos mil títulos do Netflix, a estar restrito a um catálogo ou um conjunto bem menor, a qual você pode tomar uma decisão que é assertiva, né? Fácil, né? E você se sente tranquilo de tomar aquela decisão. Porque alguém ali não está te dando só smart data, mas ele está te dando ali um bom direcionamento baseado nas suas próprias ações daquilo que você deveria fazer e que você vai gostar de fazer. Então, a nossa nova vida digital, ela deveria se resumir nessas 3 coisas. Em você ter um conjunto de automações inteligentes trabalhando para te entregar o dado certo, né, ou o smart data, para que você possa tomar decisões cada vez mais assertivas no seu dia a dia. Tá. Muito bonito. Como é que a gente constrói isso? Tá? E aí eu vou falar um pouco das forças, né? E principalmente daquilo que eu entendo que são os principais vértices de transformação em dados. Se a gente for olhar literatura sobre dados, ou qualquer blog, ou qualquer material sobre dados, você vai encontrar um monte de iniciativas que o Gartner fala, que Forrester fala, que uma série de outros institutos falam. Mas, na minha visão, tudo se resume a basicamente 2 coisas. Quando a gente fala de organizações que precisam se transformar em dados. Tá? A primeira delas, a organização ela precisa estabelecer ou gerar algum tipo de melhoria na sua cultura analítica, ou ela precisa, em última instância, criar o que a gente chama de produtos de dados melhores. Tá? Produtos de dados como as recomendações que a gente recebe do Netflix,
ou como um extrato que mostra, ou uma tela do nosso Internet Banking que mostra como que a gente está distribuindo nossos investimentos, como que a gente está gastando nosso dinheiro ao longo do tempo. Tudo isso, de uma certa forma, é um produto de dados que uma empresa se preocupou em entender de que forma eu consigo, com esse produto de dados, tomar uma decisão, ou de que forma eu consigo ter um overview rápido sobre algum cenário, algum aspecto da minha vida, com poucas informações. Quais são as principais forças que pressionam isso? Uma delas é a própria organização. Ou seja, os próprios processos da organização que vai crescendo fazem com que você tenha que criar um produto de dados melhor para a sua organização e que tenha que estabelecer uma cultura analítica. Uma outra força é o mercado. Os clientes nos pressionam por isso. Quando os clientes pedem os produtos, os softwares, os produtos digitais, indiretamente esses clientes estão pedindo, porque eles precisam atender os clientes finais, que você tenha algum tipo de produto de dado ligado àquele produto digital que está sendo lançado. E também precisam que você o ajude a estabelecer uma cultura analítica. Ele também está numa fase de aprendizado sobre o que é cultura analítica, para ele aprender isso dentro de casa, para que ele possa construir também dentro de casa os seus produtos de dados. Então, essas são as duas principais forças: a própria organização, com seus processos, que vão sendo aprimorados, e o mercado. Quando a gente fala de cultura analítica, eu gosto de citar esses dois prismas. Né? Um prisma é um prisma mais focado em pilares, também seguindo um pouco do que mas o que o Capra fala em relação à cultura analítica. Que ele fala, ó, são quatro os pilares que definem a cultura analítica. O primeiro e o principal deles, as pessoas, né, que fazem a real transformação, né, que são as pessoas que precisam ser educadas em dados, educadas em cultura analítica. Os processos, né, você começa a avaliar que os seus processos de negócio, os seus processos de trabalho, eles precisam ser amparados por elementos de cultura analítica, principalmente no que diz respeito a processo decisório. Tá? Outro aspecto são as regras, o que é um pouco diferente dos processos, porque as regras é definir como a cultura analítica vai permear dentro da empresa. Né? Definir políticas que definem qual o limite da cultura analítica dentro das empresas. E, por último, a tecnologia. Qual a tecnologia, ou as tecnologias que vão suportar a implementação e a evolução da cultura analítica da empresa. Então, isso eu estou falando de pilares. Quando eu falo de iniciativas, eu estou trazendo aqui uma certa forma, uma maneira de tangibilizar esses pilares. E aí eu trouxe 4 iniciativas, ou 4 grupos de iniciativas, geralmente experimentadas pelas empresas que estão nesse roadmap, ou nessa jornada para a cultura analítica, para a implementação de cultura analítica. A primeira delas, mudar a mentalidade dos colaboradores. Né? Então, se você começa a mudar a mentalidade dos colaboradores, e aí tem 3 principais tópicos em relação a isso. O primeiro deles, que haja patrocínio, né, ou o sponsor, né, sponsorship da alta direção da empresa. Ou seja, a alta direção da empresa tem que ser o principal patrocinador de uma iniciativa como essa. A empresa precisa ver a alta organização, a alta direção, como sendo uma entidade ali que utiliza dos conceitos de cultura analítica para suas próprias tomadas de decisão. Um segundo aspecto, em relação à mentalidade, é que quando você quer implementar um processo de cultura analítica, geralmente você quer fazer uma coisa muito grande, um roadmap muito grande. Mas a ideia, o verdadeiro sucesso de você implementar esse tópico de mudar a mentalidade é você começar a experimentar a cultura analítica através de quick wins. Ou seja, implementa um pequeno projeto, né, uma pequena iniciativa, uma pequena demanda de cultura analítica que dê algum resultado, mesmo que pequeno, mais rápido, para que a organização veja o movimento acontecer. E não, vamos fazer um roadmap de 3 anos. Muito bonito no papel. Mas se você não vê o primeiro processo ali sendo concretizado, muitas vezes a iniciativa acaba perdendo força. Tá?
Um outro aspecto ainda em relação a mudar a mentalidade é incentivar a experimentação. Ou seja, você só vai aprender se você testar algo. Testar pode te levar a algum erro, e com esse erro você vai ter um aprendizado sobre esse erro, que vai te permitir ter uma melhor performance da próxima vez. Então, isso precisa ser incutido nessa mentalidade de implementação de cultura analítica, principalmente quando você está falando com os colaboradores, quando você está implementando essa cultura e falando para os colaboradores da implantação dessa cultura analítica. Um segundo aspecto, de fortalecer as habilidades, ou seja, existem habilidades da empresa que já são, que algum grupo de pessoas já conhece, mas que elas precisam ser fortalecidas e expandidas. Tá? Uma delas, a empresa, as pessoas precisam ser alfabetizadas em dados, né? Que é um termo muito comum no mercado chamado data literacy, né? Literalmente, alfabetização em dados, ou seja, as pessoas precisam entender qual é a jornada de dados que a companhia possui, o que é um produto de dados, quais são as formas de você poder acessar esse dado e como que desse dado você consegue extrair insights ou tomar decisões melhores. Se as pessoas não têm esse processo de alfabetização de dados, é muito difícil engajar as pessoas para um processo, uma implementação de cultura analítica. Então, esse processo é um processo que eu entendo como um dos mais fundamentais na implementação de cultura analítica. Educar as pessoas, educar e alfabetizar as pessoas em como usar os dados a seu favor. Uma segunda habilidade a ser fortalecida, que também já acontece, é de como usar os dados para contar boas histórias, né? Ou o que a gente chama do storytelling com dados. Então, muitas vezes as pessoas já são acostumadas a preparar apresentações, PowerPoint, para apresentar uma certa informação, levar uma certa informação para um board executivo ou para algum projeto. É importante que nesse processo de alfabetização você reforce esse aspecto de como contar a história usando os dados, né? Usando uma narrativa baseada em dados, para que a história tenha uma jornada que seja fluida, concisa e que ela leve ao espectador a entender as razões pelo qual você chegou àquelas conclusões que você chegou. No final do dia, o que a gente está almejando com a cultura analítica é a gente transformar o mindset das pessoas, elas deixarem um pouco de usar apenas a intuição para tomar a decisão, tá? Para elas começarem a usar os dados para tomar as suas decisões. E muitas vezes, para você explicar isso, você precisa ter uma narrativa que seja coerente. Por isso que essa habilidade tem que ser reforçada. E um terceiro aspecto que a gente chama de recursos, né? Você dá às pessoas recursos de análise. Não adianta você implementar uma cultura analítica se você não permite que as pessoas tenham ferramentas, processos, para que ela saiba como analisar uma informação para uma tomada de decisão. Isso é muito mais do que a tecnologia, é um processo. Então, você tem que catequizar as pessoas no pensamento analítico, no processo analítico. Então, essa é um terceiro tópico em relação ao fortalecer. Uma terceira iniciativa, que a gente chama de afiar o kit de ferramentas. E aí nós estamos começando a entrar um pouco mais na parte tecnológica, né, da cultura analítica. E aqui são quatro principais tópicos que vêm para solidificar esse tópico de afiar. O primeiro deles, a empresa precisa construir o que a gente chama de uma visão única, ou uma versão única da verdade dos dados, né? O que comumente no mercado de dados é chamado de single source of truth, ou seja, verdade única, ou seja, se eu tenho uma informação sobre faturamento da empresa, eu preciso ter uma versão única sobre qual é o faturamento da empresa. Se eu tenho uma informação sobre quantos funcionários tem na empresa, eu tenho que ter uma versão única sobre essa informação. Eu não posso perguntar numa área, a empresa tem 600 funcionários e a outra área falar, tem 800. Tem que ter uma versão única, que todo mundo saiba de onde veio essa versão, como essa versão foi computada, né? Qual é a explicação para aquela lógica, para aquela métrica que está sendo apresentada. Tá? Um segundo aspecto, você incentivar ou ter ferramentas, processos que permitam que o usuário faça o self-service dos dados. Ou seja, você não entregar simplesmente os dashboards ou os produtos para ele de forma pronta para ele apenas consumir, mas ele ter acesso aos dados
ter acesso a um catálogo e ter acesso a ferramentas intuitivas que permitam que ele possa fazer a exploração do dado, para que ele possa construir seus próprios produtos de dados, tá? que é o que o mercado geralmente chama de Self-Service BI, Self-Service Analytics. Um terceiro aspecto em relação a afiar o kit de ferramentas é automatizar os processos, né? Principalmente os processos de trazer os dados das suas origens, trabalhar esses dados, transformar esses dados e colocar esses dados à disposição dos usuários. Numa organização do tamanho da ForSys, não é possível fazer isso manualmente. Você tem que ter uma série de processos automatizados, orquestrados, para que a informação nasça lá nos seus sistemas de origem e você consiga transmitir essa informação limpa, com qualidade, em produtos de dados que realmente valham a pena, ou produtos de dados que sejam úteis para o usuário final. Tá? E, por último, não menos importante, integração de processos. Quando você fala de ferramentas, não é só a ferramenta tecnológica, mas muitas vezes você tem que integrar práticas. É muito comum no mercado, por exemplo, você integrar práticas de design, práticas de dados, dos dois lados. Tá? Então, por exemplo, quando você vai construir um produto de dados, você chama o time de design que já entende a característica daquele time que vai usar aquele produto de dados e ajuda o time de dados a construir uma melhor experiência do usuário baseado em design. Ao contrário, também acontece quando a área de design precisa construir ou fazer algum tipo de pesquisa ou algum tipo de validação de algum produto digital, ela pode chamar o time de dados para construir alguns agentes que coletem essas informações que ela precisa levantar e gerem indicadores que vão melhorar o trabalho do design. Tá? Esse é um exemplo apenas, mas é um exemplo bem comum de mercado que grandes empresas estão fazendo, de integrar ou de trabalhar bem forte a área de design, a área de dados, para construir os produtos digitais. Por último, nesse tópico, solidificar os datasets. Tá? E isso é composto de praticamente 4 tópicos também. Governança de dados. Não basta você ter uma plataforma bonita, relatórios que estejam funcionando, se você não tiver mecanismos eficientes para governar essa plataforma, governar os processos que transitam esses dados dentro da organização. Um outro aspecto, democratização de dados. Se você está falando de Self-Service Analytics, Self-Service BI, tá alfabetizando as pessoas em usar os dados, você tem que ter alguma forma de democratizar o uso dos dados da empresa. E não simplesmente falar, os dados estão aqui, eles pertencem só a um nicho da empresa, a um silo da empresa, e ninguém mais pode pôr a mão nesses dados. Tem que ter, obviamente, conectado com um outro tópico que eu vou falar aqui, toda uma questão de segurança e privacidade dos dados. Então, assim, todo mundo acessa tudo? Não. Tem pessoas que acessam um grupo de informações, tem um outro grupo que acessa um grupo de informações. Mas a gente tem que promover a democratização. Tem que promover a democratização porque é ela que vai levar as pessoas a tomarem decisões melhores com os dados. Tá? E, por último, né, um outro tópico em relação a solidificar os datasets é alinhamento estratégico. Quando a gente está construindo conjuntos de dados que vão parar na mão dos usuários finais, é importante que a gente saiba, enquanto time de dados, para que aquele usuário precisa daquele conjunto de dados, aquele dataset. Aquilo está conectado com uma OKR? Aquilo está conectado com alguma decisão do dia a dia? Aquilo está conectado com a estratégia da empresa? Então, esse alinhamento estratégico, eu vou mostrar mais para frente um pouco de como isso se conecta até um pouco dentro do como a gente faz na ForSys, tá? Mas é um aspecto importante também em relação à solidificação de datasets. Aí, quando a gente fala de... Eu falei de 2 tópicos, né? Eu falei de um tópico de cultura analítica e um outro tópico de produtos de dados. Então, quando a gente fala de produtos de dados, olhando pela visão da organização, existe essa pirâmide, que é uma pirâmide que ela é construída de diversas formas no mercado, mas eu gosto dessa pirâmide por esse aspecto aqui, decisões. Quando você está numa organização, em geral, as pessoas estão olhando muito para o que elas têm de dados dos sistemas de origem e o que elas podem construir com esses dados. E às vezes acontece o inverso. Eu sei que existe tal dado, me dá um relatório sobre esse dado. Ou me dá um dashboard sobre esse dado. Então, geralmente, a pessoa pede pelo número. Ela fala, quero me dar o número 1, número 2, número 3, e você entrega.
né, esses produtos de dados. Na minha visão, o sucesso de você conseguir realmente fazer com que as pessoas usem os seus produtos de dados está nesse tópico aqui, decisões. Se você entende bem qual é a decisão que o usuário precisa tomar a respeito de um dado, ele não vai te pedir o produto. A área de dados é que vai fornecer o melhor produto para que ela possa tomar aquela decisão da forma mais rápida, mais assertiva possível. Exemplo. Eu tenho uma decisão que eu tomo, né, que é a de saber se eu posso conceder um desconto para uma proposta que eu vou entregar para o cliente. Eu posso entregar essa informação da seguinte forma: eu posso mostrar um dashboard dizendo quanto eu já vendi para o cliente, quanto eu já perdi de oportunidade para esse cliente, quanto que eu faturo, quanto tempo esse cliente está dentro de casa, né, já na Forsys ou em qualquer empresa. Eu posso dizer quantos gestores, né, quantos contratantes dentro desse cliente eu já trabalho. Então, eu tenho um painel lá com umas 20 informações. Aí eu falo assim, tá, eu preciso dar um desconto para uma proposta que esse cliente X está me pedindo. E aí você vai e olha esse dashboard e fala, bom, esse dashboard talvez até tenha o que eu preciso, mas você fica lá, pega essa informação, junta com essa, que junta com essa, que junta com essa, que junta com aquela, e aí você, em algum momento, e talvez depois de alguns e-mails trocados com algumas pessoas, você vai lá e toma a decisão se você deve ou dar ou não um desconto para aquela proposta. Nesse caso, talvez seja muito mais efetivo, se você está falando de dar o desconto, analisar o seguinte: qual o principal motivo que me levaria a dar o desconto para esse cliente? Bom, primeiro, se eu der esse desconto, isso influencia muito, ou quanto que isso influencia na margem que eu tenho para esse cliente? Quanto? Quer dizer, se eu dou esse desconto, minha margem hoje está em 30, ela cai para 25. Nossa, então ela cai bastante. Então, se eu dar esse desconto, eu vou ter um problema, porque o meu resultado dessa conta ele vai cair vertiginosamente. Então, essa pode ser uma forma de você mostrar essa informação. Outra forma pode ser, olha, eu sei que, por exemplo, esse cliente, né, esse gestor, ele contrata serviços de outras consultorias, né? E eu sei que, por exemplo, nos últimos X projetos, eu perdi por conta de preço. E o tal concorrente meu ganhou. Então, se eu não dou esse desconto, eu estou comprometendo o ambiente competitivo que eu estou inserido. Posso estar começando a perder espaço dentro daquele cliente. Então, com duas informações, provavelmente vai ficar muito mais fácil você tomar uma decisão de se você deve ou não dar um desconto, ao invés de olhar um painel com 15, 20 indicadores. Que sim, são legais, são importantes para você tomar a decisão ou você ver o rumo do dia a dia. Mas para tomar aquela decisão que você precisa, às vezes, de minutos, esses dashboards vão te ajudar. E é nessa linha que a gente está trabalhando, de olhar as decisões e, baseando nas decisões, olhar para os produtos de dados. Então, as áreas tomam decisões e essas decisões estão alinhadas aos objetivos táticos e à estratégia. Dando esse exemplo que eu falei aqui. Olha, um objetivo tático da área, por exemplo, que é a área de vendas, é de que ela venda tudo com, no mínimo, 25% de margem. Pode ser um objetivo tático que ela tem. Que atenda uma estratégia da empresa de que a empresa inteira precisa estar com, por exemplo, 25% de tudo que está sendo vendido seja vendido com 25% de margem. Ou seja, você deixa a decisão na mão da área. Ela tem várias formas, várias decisões que ela toma no dia a dia que comprometem esse objetivo tático e essa estratégia. Mas você dá poucos elementos assertivos para que ela possa tomar essa decisão, ao invés de, novamente, inundar ela de informação e ela demorar para tomar aquela decisão. Ou não tomar com a segurança que ela precisa. Olhando agora do ponto de vista de produtos de dados, visão de mercado, ou seja, quando a gente está construindo um produto de dados para o mercado, tem alguns outros aspectos que a gente olha, né? O primeiro deles, né? Dor do cliente. Então, a primeira coisa que a gente vai observar no cliente é o que está doendo no cliente para o qual ele precisa de um produto de dados.
Por exemplo, ele pode estar perdendo receita, ele pode estar tendo alguma falha de faturamento. Indo para um exemplo fora do segmento financeiro, né, na indústria, ele pode ter uma máquina que está quebrando mais do que deveria. Então, o primeiro ponto, quando você vai construir um produto de dados, é entender a dor do cliente. Baseado na dor do cliente, você tenta entender que aspectos que esse cliente tem, que os dados desse cliente tem, que são únicos para a construção daquele produto. Exemplo, pode ser que os dados que compõem uma manutenção de uma peça seja de um dispositivo, de uma câmera que está ali fotografando aquela peça X vezes por dia. Então, você tem que saber o seguinte, existe uma série de informações que a máquina te dá, alguns sinais que a máquina te dá, mas existem aspectos muito específicos, muito característicos dos dados que respondem diretamente àquela dor. E um terceiro aspecto, o valor que você adiciona aos dados. Tá? O valor que adiciona aos dados muitas vezes, não somente o dado que você tem te ajuda a construir o melhor produto de dados, mas muitas vezes você tem fatores externos que, somados aos dados, vão te dar um produto melhor. Exemplo, tendo um especialista, que é um ponto que eu vou falar mais para frente, ajudando no processo de curadoria da informação que está sendo gerada por um dispositivo, te ajuda a ter um produto de dados preditivo mais assertivo. E eu vou falar disso mais para frente, porque essa tem sido uma tendência forte no mercado em relação a produtos de dados. Então, você não está falando de tecnologia, você não está falando do dado propriamente dito. Você está falando de colocar uma pessoa que vai te ajudar num processo para qualificar um dado de uma forma que um algoritmo qualquer que você queira usar consiga performar com mais qualidade, com mais assertividade. Para fechar essa parte de falar de duas principais tendências, se a gente for olhar no Google ou em qualquer blog, a gente vai ver lá um monte de tendências em termos de dados, um monte. Mas eu quis centrar principalmente nessas duas: Data Mesh e Data Centric AI. O que é o Data Mesh? Como eu costumo dizer, na nutshell, né? Bem resumidamente. Data Mesh, e é engraçado que eu quis trazer dois temas, que são dois temas que tratam muito de transição, ou de uma transição de movimentos de mercado, tá? Um dos movimentos de mercado que está ocorrendo essa transição é nas plataformas. Em geral, uma empresa, quando ela constrói uma plataforma de Big Data, uma plataforma de dados e analítica, o que ela faz? Ela decide, geralmente por um player, né? Constrói essa plataforma sobre esse player, com alguns componentes externos, faz toda a ingestão, né? Toda a captura dos dados de origem por essa plataforma, e depois começa a servir todos os dados que ela mastigou, transformou, limpou, para as pessoas poderem consumir. Então, isso trata de o quê? Uma estrutura centralizada, uma plataforma centralizada. Ou seja, a empresa, a organização, ela define toda essa plataforma, consome tudo que tem que consumir e depois distribui tudo que tem que distribuir. Qual que é esse shift que está acontecendo para esse modelo de Data Mesh? Tá? Que é um modelo que emprestou um pouco do que aconteceu na área de integração com os microserviços e o Service Mesh, tá? Mas ela está baseada em basicamente 4 tópicos, tá? E ela é considerada o que a gente chama de uma abordagem sociotecnológica. O que ela é sociotecnológica? Ela não se resolve apenas colocando plataformas ou tecnologias bonitas para funcionar. Ela se resolve principalmente com as pessoas. Primeiro princípio do Data Mesh, né? A arquitetura de dados é descentralizada e orientada ao domínio. O que significa isso? Significa que se eu tenho uma organização que tem um domínio que cuida de finanças, um outro domínio que cuida de vendas, um outro domínio que cuida de marketing, um outro domínio que cuida de engenharia, que a arquitetura de dados ela é pensada para atender muito bem aquele domínio.
Ou seja, eu não tenho mais um corpo central onde tudo acontece. Cada domínio constrói a arquitetura de dados de acordo com a natureza do seu domínio, com as necessidades do seu domínio. Então, essa já é uma grande mudança de paradigma para o modelo, vamos dizer assim, vou pensar assim, monolito de dados, que é você ter uma plataforma só que ingere tudo e solta tudo do outro lado. Tá? Um segundo aspecto, eu vim falando aqui, produto de dados, produtos de dados, produtos de dados. Aqui não. O dado é um produto. Ou seja, a partir do momento que você captura um dado, limpa esse dado, transforma esse dado de uma forma que ele fique consistente para uso, esse dado consistente já é um produto. E como produto, você tem que colocar qualidade nele, você tem que colocar contexto, você tem que colocar ele num catálogo, você tem que colocar ele de formas de acesso pertinentes a quem vai consumir aquele dado. Então, essa também é uma segunda mudança da forma como trabalhar. Não, eu não vou trabalhar o dado, vou trabalhando ele, aí chega lá no final, legal, ele está pronto. Agora eu construo produto de dados. Ah, produto de dados é o que eu quero. Não. O dado passa a ser um produto nessa abordagem de data mesh. Terceiro, a infraestrutura de dados self-service. O que quer dizer isso? A área de marketing, ela não vai construir uma arquitetura de dados do zero para trabalhar os seus produtos de dados, a sua plataforma. A área de vendas, a mesma coisa. Não vai fazer isso. É muito custoso fazer isso. Então, qual a ideia? A área de plataforma, que até está aqui nesse desenho, Data Infra as a Platform, ou seja, ela tem uma plataforma comum onde cada domínio consome dessa plataforma. Então, ela fala assim, olha, eu tenho essa plataforma, então eu quero usar isso daqui, isso daqui, isso daqui. Isso aqui me serve para montar minha arquitetura. Eu vou lá e monto minha arquitetura. A outra área fala, não, agora eu não quero fazer ingestão de dados, né, captura de dados em lote. Eu só vou fazer em real time. Então, eu vou usar esse pedaço aqui da arquitetura, da infraestrutura, vou usar esse pedaço aqui, vou usar mais esse pedaço aqui, que é a ferramenta de dashboard que meu time está acostumado. Que pode ser diferente do que a outra área está acostumada. A ideia é que você tenha uma bandeja de serviços através dessa plataforma, que cada domínio vai consumir dessa plataforma e construir sua própria arquitetura. Porém, mesmo você dando essa independência, essa autonomia para os domínios, você precisa ter uma governança federada. Ou seja, você precisa garantir que existam princípios de arquitetura de dados, princípios dessa plataforma que sejam respeitados por qualquer domínio que vá utilizar. Então, senão, eu quero usar dessa forma e quero ingerir dessa forma e não tem um catálogo. Não. Existem princípios que precisam ser seguidos. Todo dado precisa ter um catálogo. Todo dado pode ser um catálogo que ele tenha 5 ou 6 níveis, mas ele precisa ter um catálogo. Eu preciso ter uma forma de fazer ingestão de dados, eu não quero logar esse dado, eu não quero deixar um log nesse dado. Não, isso é um princípio. Qualquer processo que você for fazer de captura de dados, ele tem que ter um log de como você fez esse processo. Então, a governança garante que os princípios de segurança dos dados, privacidade, dos processos que trabalham com esses dados sejam respeitados independente do domínio. Então, você tem esse conceito de governança federada. Tá? A representação está aqui no desenho. Ele mostra isso, quer dizer, o dado o usuário não é só dono do dado, ele é dono do dado e ele também serve o dado. Tá? Uma outra coisa importante, como você tem dado como produto, você pode intercambiar dados entre domínios. Né? Um outro aspecto, o dado, os pipelines de dados, né? Ou seja, quando você constrói a sua arquitetura de dados, ele consome de uma infraestrutura comum, que é essa Data Infra as a Platform. Mas você tem uma governança global e padrões abertos para governar toda essa estrutura de data mesh que você está criando. Um outro tópico, e eu gostei bastante desse desenho quando eu encontrei, porque ele explica bem fácil o que é esse outro shift que está acontecendo no mercado, que é o chamado Data Centric AI. Tá? E aí eu vou explicar de forma bem simples. Quando você vai construir, por exemplo, um algoritmo de recomendação, tá? Que é uma coisa que geralmente a gente está acostumado a ver. A gente está acostumado a ser usuário desses algoritmos. Né? Geralmente você faz o quê? Você coleta um monte de informações sobre os usuários que estão usando o serviço.
tá? Pensa no Netflix, né? Então, um monte de usuários lá que assistem os filmes. Então, você tem a relação dos usuários com os filmes, você tem a relação dos usuários com os filmes e a nota que eles dão para aqueles filmes, tá? E você tem relação entre os filmes, né? Um filme se parece muito com outro filme, né? Porque eles são do mesmo gênero, são do mesmo diretor, ou tem os mesmos atores muito parecidos, né? Os dois ganharam o Oscar. Então, você tem a similaridade, né, que a gente chama de baseado em conteúdo, né, que é o conteúdo que você está assistindo, e também baseado nos usuários, né, nas pessoas que estão consumindo aquele serviço. Então, o que você faz, geralmente? Você consome, você faz uma captura desses dados, né, uma vez só, que é isso aqui, né? Inicia o modelo, aí você captura os dados e fala assim, vou começar a construir um modelo de aprendizado de máquina, um modelo de inteligência artificial. O que você faz? Captura esses dados, coloca um monte de parâmetros nesses dados, nesse modelo, e roda o modelo. Para saber o quê? Se ele vai conseguir recomendar coisas boas para as pessoas. Né? Ele vai colocar um grupo de controle e vai falar, eu te recomendei bem, essa recomendação foi boa para você, não foi? E ele vai começar a testar. Geralmente, o que acontece quando você tem uma abordagem que a gente chama de model-centric, que é a abordagem mais tradicional, você fala assim, bom, o score do meu modelo não foi muito bom, ou seja, de 10 recomendações que eu dei, 2 foram aceitas. Então, esse modelo está ruim. O que você faz? Você vai lá e fica torturando o modelo. Aí você vai lá e coloca mais... Fala assim, ó, tem 80 parâmetros para mudar nesse modelo. Sabe o que eu vou fazer? Vou mudar os 80. Vou começar a apertar 80 parafusos. Vou rodar esse modelo de novo, estimar, vou fazer de novo, jogar as recomendações, aí eu vou falar, nossa, saiu de 2 para 3, de 10. Melhorou um pouco, né? Aí você faz o quê? Continua torturando o modelo. Aperta mais um monte, 80 parafusos, até você chegar, você exaurir o modelo. Chega uma hora que você vai exaurir e ele não sai mais daquilo. A abordagem data-centric, ela vai num outro caminho. No caminho de que você não fica torturando o modelo, mas você ajusta a qualidade dos dados de entrada para o seu modelo. E aí que entra muito o papel do especialista, que está escrito aqui, SME, Subject Matter Experts. Ou seja, alguém que conhece aquele produto digital. O especialista daquele assunto que vai ajudar a curar o dado que está entrando no modelo que está sendo construído para te dar um algoritmo. Então, ao invés de você ficar lá com uma série de cientistas de dados torturando o modelo, apertando o parafuso para que o modelo te dê uma performance, você usa especialistas para ajustarem os dados de entrada e coletarem e trabalharem o dado com mais qualidade para que você faça uma outra coisa, um outro efeito colateral que eu acho bastante interessante, que é você ter modelos mais simples para fazer a entrega que você precisa. Existem modelos hoje, eu fiz um artigo sobre isso há um tempo, tem um modelo, por exemplo, GPT-3, ele tem lá bilhões de parâmetros. Ou seja, você coloca o dado, ele tem lá bilhões de parâmetros e ele te solta um resultado. Como que você explica um modelo que tem bilhões de parâmetros? Você não explica. É muito difícil explicar. Agora, se você tem um modelo mais simples, pensando no modelo estatístico, uma regressão linear, você faz um desenho com uma pessoa e você consegue explicar para a pessoa por que que aquele modelo tomou aquela decisão. E essa é uma tendência também de mercado que a gente chama de explainable AI. Não basta você ter modelos super complexos, modelos que te dêem uma boa performance. Você precisa ser capaz de explicar o que que aquele modelo está fazendo, por que que ele tomou aquela decisão. Fatores como ética, justiça, né, que a gente chama de fairness e ética na inteligência, se fazem valer por conta desses artefatos, desses artifícios de você poder mostrar, você poder garantir que você sabe dizer como que o modelo chegou naquele resultado. Então, esse é um outro shift de mercado que vem acontecendo, é um shift interessante de mercado que vem acontecendo, que vai muito na contramão do que a gente tem. Cada hora a gente vê um modelo diferente. Agora esse modelo tem, sei lá, 105 bilhões de parâmetros. Tá, mas será que se você não ajustar os dados, se você não trabalhar esses dados com uma qualidade melhor, você não consegue fazer um modelo muito mais simples? Essa é a vertente. Quem está levando assim como na anterior, né, quem criou esse modelo foi uma ex-diretora da ThoughtWorks, a Zamag Dehghani. Quem levou esse assunto é o Andrew Ng, que é um grande pensador de inteligência artificial, já trabalhou no Google Brain,
Hoje tem uma empresa chamada Deep Learning AI, que faz milhões de cursos na área. Né? Vamos dizer, um revolucionário e evolucionário em termos de inteligência artificial. Ele que cunhou esse termo e está levando essa discussão a campo com muitos outros pensadores a respeito desse tema. Para fechar, mais 2 tópicos. Como que a gente está, em linhas gerais, em termos de disciplinas dentro do que a gente chama do nosso Data Lab. Tá? Meio que mimetizando aquilo que eu comentei na pirâmide. Né? A gente tem uma plataforma de dados, hoje construída, que consome de fontes de dados das mais diversas, aplicações da ForSys, inteligência de mercado, dados que o usuário produz dentro das áreas, dados que vêm de fontes externas para a gente enriquecer os nossos modelos, os nossos dashboards. A gente faz um trabalho de aquisição e gestão, modela e transforma esse dado e aí constrói produtos de dados em cima desses dados. Né? Então, modelos, análises, aplicações ou disponibilizar esses dados para self-service. Tá? Tudo isso baseado no modelo de gestão de demandas e quality assurance, né? Como se fosse uma figura de um PO cuidando disso. Usando práticas ágeis, né? Hoje a gente trabalha com sprints, usa as práticas de Kanban e práticas de Scrum dentro do time. Agora, mais forte, a gente vai entrar com essa parte de cultura analítica de dados, de começar com todos os produtos que a gente criou, que a gente vai criar, a trabalhar forte na questão do data literacy, ou da alfabetização em dados, conectado com o alinhamento estratégico, ou seja, para onde a empresa está indo? Quais são os drivers da empresa? Então, toda vez que a gente vai construir um produto, a gente olhar para isso. Saber se isso está conectado com a tática e está conectado com o alinhamento estratégico que a empresa imagina. Um outro aspecto que eu queria trazer, apesar de já estar no site da ForSys, mas qual o portfólio que a gente vem trabalhando nos clientes, né? Eu falei um pouco da porta para dentro, né? O Data Lab, mas e da porta para fora? Então, da porta para fora, a gente tem trabalhado principalmente essas 4 torres de ofertas em relação a dados. Uma em relação à plataforma, construir plataformas para os clientes, ou modernizar as plataformas dos clientes de dados. Uma outra de engenharia, ou seja, criar pipelines que façam o dado sair lá da planilha, ou sair lá do sistema de origem, e ele chegar em algum ambiente que possa ser servido para os produtos de dados. Uma terceira oferta de produtos de dados, propriamente dito, onde a gente cria modelos, desenvolve análises, dashboards e aplicações específicas de inteligência artificial. E uma quarta, mais focada nessa linha de educação, né? De ensinar o uso dos dados, como o uso dos dados pode propulsionar o negócio do cliente e de como implementar estratégias de self-service BI. E existe um tópico aqui que a gente chama do Data Analytics End-to-End, que é algo que alguns clientes vêm procurando, ou seja, ele não quer só esse pedaço, ele quer a jornada inteira, ele quer construir a plataforma, a gente construa a plataforma, faça a engenharia, construa os produtos e, nesse meio tempo, já vá inserindo a cultura analítica de dados dentro da organização. Tá? Que, para nós, é o melhor dos mundos, porque você acaba trabalhando a jornada como um todo dentro do cliente. Para fechar, uma mensagem que eu gosto de deixar que qualquer projeto de dados não é a tecnologia que é a protagonista, são as pessoas. Tá? Esse desenho mostra um pouco dessa cadeia. Tá? Pessoas como clientes, funcionários, acionistas e a sociedade, a todo instante estão fazendo interações. Né? Elas interagem com as aplicações, né? Aplicativos do celular, com arquivos, né? Planilhas que ela manipula, com outras pessoas, com máquinas. Né? Essas interações geram dados, né? Transações, informes de transações, de documentos, logs de call center. Esses dados são extraídos, né, ou ingeridos por uma plataforma, transformados e servidos para que daí a gente possa construir produtos de dados. Esses produtos de dados podem ser insights, predições, prescrições ou até decisões automatizadas que fazem com que a empresa comece a criar ou gerar ou apresentar um valor diferenciado para o mercado, seja através de branding, através de aumento de receita, através de market share ou a própria diferenciação do mercado por conta do uso dos dados. Esse valor ele é devolvido, né, através do quê? De produtos e serviços melhores.
A ideia é, faço toda essa mecânica para que no final eu possa entregar uma experiência melhor para o meu usuário, entregar um produto mais completo para o meu usuário, baseado em dados, baseado em decisões que eu tomei usando os dados como minha principal matéria-prima. De volta e voltando com esses produtos e serviços para as pessoas. Então, no final, tudo se trata de pessoas. São as pessoas que precisam se educar e entrar na filosofia e na cultura analítica, são as pessoas que consomem esses produtos de dados, são as pessoas que são as principais responsáveis por fazer a transformação. A tecnologia ela vai mudando. Eu estou conversando aqui, enquanto eu estou conversando aqui, provavelmente uns 40 ou 50 componentes novos de dados já surgiram, só nessa conversa de uma hora. E é assim mesmo, a dinâmica é essa. Agora, o que a gente precisa focar é o conhecimento que as pessoas têm para realmente alimentar melhor os nossos algoritmos, fazer de forma realmente inteligente as automações que a gente precisa fazer para que no final o usuário não fique com aquela infoxication, consiga ter os dados precisos para que ele possa tomar as decisões que ele precisa da forma melhor possível na sua vida. Perguntas? E mais uma vez, muito obrigado. Consegui fazer na risca. Espero que tenha um espaço para dúvidas que o pessoal possa tirar aí. Fico à disposição e mais uma vez agradeço a todos vocês pela paciência. É muita filosofia para um dia só. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí pro Fulvio? Fala, Boa Mariano. tarde, Fulvio. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Wellington, eu sou aqui da Forsys, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer aí a sua apresentação. Apesar de você falar no começo que ia ser muito técnico, mas não tem como fugir da parte técnica, né? Porque tem os termos para explicar. Exatamente. Mas eu tentei, viu? Eu tentei. Eu queria te fazer a pergunta seguinte: como que as pessoas conseguem fugir de se automatizarem elas mesmas, elas se colocam num ciclo que as respostas são as mesmas, estão sempre no mesmo algoritmo, dando as mesmas respostas. Aí as pessoas conseguem perceber que estão ali agindo como robôs, e como não levar isso lá para o lado da empresa, no caso, né? Sim. Você entendeu minha pergunta? Eu entendi. É curioso. Essa pergunta é bastante curiosa, porque hoje em dia, quando a gente tem as pessoas que estão fazendo uso das plataformas de redes sociais, vídeos ou quaisquer coisas, no fundo, o que elas estão tentando fazer para engajar o seu público é entender como o algoritmo funciona. Tá? E o problema é que nem quem construiu o algoritmo sabe exatamente como ele funciona, porque ele é muito complexo. Né? Então, o que a gente procura fazer, né? É tentar responder, é tentar encontrar a pergunta com base nas respostas. E hoje em dia existem algumas técnicas que a gente tem usado muito por conta de estudo e pesquisa científica, justamente para falar o seguinte: olha, meu algoritmo, ele está, né, ou esse algoritmo que eu estou estudando, ele está dando esses resultados. Tenta me mostrar, baseado nesses resultados, quais são os possíveis inputs que estão gerando esses resultados. Porque aí, ao manipular os seus inputs, né, mudando a característica deles, o que se espera ver é resultados diferentes. Então, já existem cenários, né? Se eu entendi bem a sua pergunta, já existem cenários e formas, dependendo, obviamente, do tipo de algoritmo, do modelo, de você poder fazer o processo inverso. E é o que hoje é uma luta para para quem vive de internet. Porque quem vive de internet hoje vive lutando contra o algoritmo. Porque, na verdade, você fala assim, olha, como é que eu faço para que você seja estimulado a consumir um conteúdo que eu estou colocando? Então, o que você acaba fazendo? Você acaba
estimula, pela resposta que você tem, você estimula para tentar encontrar possíveis entradas. E aí você fala assim, deixa eu colocar essa entrada e ver se realmente a resposta está certa. E se eu colocar uma entrada diferente, se a resposta vai ser diferente. É um pouco de tentativa e erro? É um pouco de tentativa e erro, mas existem técnicas e estudos da academia focados nessa questão, tá? De tentar desmistificar o algoritmo para tentar ter respostas diferentes e sair do ciclo de você, estou consumindo isso, ou estou navegando dessa forma, vou sempre ter essa resposta. Então, como é que eu faço para sair desse ciclo? Né? E tentando entender o caminho inverso que o algoritmo faz. Respondeu? Sim, valeu, obrigado. Temos mais mãos levantadas? Agora é o Mariano. Opa! Fala, mestre. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar o parabéns aí para o Fulvio aí por ter transformado um tema tão complexo como esse de uma forma tão leve, didática. É incrível isso que o Fulvio faz quando ele explica alguma coisa de um teor tão técnico como esse, né? E trouxe uma coisa legal também no começo da palavra algoritmo, né? Trazer essa etimologia da palavra aí, de fato aí. Eu não sabia disso. Obrigado aí, Fulvio, por trazer essa informação aí. Wikipedia is your friend. Pois é. E hoje de manhã eu acordei com um artigo no LinkedIn muito gostoso, né? Um artigo que falava aí sobre as licenças das mães, né? De poder aí tirar esse tempo para cuidar dos filhos e tal. E é da Priscila, né? Não sei se ela está aqui. Mas me chamou a atenção quando você trouxe a questão da infotoxicação, né? E por se tratar de uma semana de TI, né? A gente tem, até pedindo aí licença poética aí, porque você falou da filosofia, então Sim. eu senti a vontade aqui de falar isso também, porque a gente está na semana de TI, né? E somos profissionais de TI. Eu não sei se todo mundo tem esse problema, mas eu tenho, né? Às vezes eu não consigo explicar nem para meu pai, para minha mãe que eu faço, eles têm uma certa dúvida, né? E quando eu converso com alguém também, é difícil explicar. Aí eu falo, não, o que você é? Analista de sistema, o pessoal não sabe, você não precisa de analista e tal. E a gente tem isso mesmo, Você né? conserta a minha impressora? Você conserta a minha impressora? É, e a questão da infotoxicação, né? Então, às vezes, é isso mesmo que acontece com a gente, né? Agora, vindo para o lado pessoal, né? A gente, como profissional de TI, eu não tiro da minha carreira ninguém nunca que falou pequeno gafanhoto, vai devagar, né? Não precisa aprender isso agora, são coisas diferenciadas, né? Então, cada projeto é informação diferente, é um negócio diferente, se lida com pessoas diferentes, então é um volume de informação que se estrangula, né, como ser humano, né? Então, eu acho que essa questão aí do você tirar de repente um tempo para você relaxar a cabeça, acho que para a gente que é profissional de TI, devia ser um pouquinho mais constante, né? A cada 6 meses a gente tirar um ano de férias assim para poder. Estou falando assim de uma utopia, né? Não, mas Mas fazer um para tomar detox cuidado com mesmo. isso, né? O detox, boa, É um boa. detox, Então, obrigado, pessoal. Essa é a contribuição que eu queria dar aí para a conversa. Um abraço a todos Valeu, aí. Boa Mariano. semana de Obrigado, TI. meu irmão. Obrigado. Obrigado. Agora é o Leandro. Fala, Leandro. Opa, Fulvio, boa Opa, noite. boa noite. Primeiro agradecer Boa também aí o noite. tema, que é bastante interessante, muito enriquecedor aí para a gente, tá? Então, obrigado aí por traduzir o tema para a gente, Imagina, tá? eu que agradeço. E aí uma coisa que eu queria saber é como é que a gente está em relação a levar isso para fora, né? Você mesmo comentou, como é que a gente leva isso porta fora, né? Da porta para fora. Principalmente, a gente tem clientes aí de segmento bancário, um exemplo, né? Onde o dado, a informação é altamente decisiva para esse cliente, em sentido de estratégia. A gente já tem algum roadmap ou algum plano para começar a envolver, talvez de forma piloto, né? Mas envolver alguns clientes. Né? Se eu entendi bem, porque aí sumiu a pergunta, mas se eu entendi bem, assim, hoje, Leandro, a gente já tem clientes, né, na Forsys já experimentando essa jornada. Então, já existe uma metodologia, né, de trabalho
para que a gente possa entender o momento do cliente, propor uma estratégia, que a gente chama de estratégia de dados, que pode passar por cada um daqueles tópicos que eu comentei do nosso portfólio. Tá? Então, hoje já é uma realidade nossa levar para o cliente essa oferta e poder trabalhar lado a lado para o cliente para construir essa estratégia de dados junto com ele. Tá? E aí, falando do segmento financeiro, mas outros segmentos também, a gente já está, vamos dizer, preparado para fazer essa ida ao mercado. Já estamos fazendo essa ida ao mercado, então é algo que a gente pode se aproximar assim, das áreas que precisarem para que a gente possa apoiá-las em levar essa mensagem, né? Levar a palavra ao cliente para que o cliente possa perceber essa jornada junto com a gente. Não, legal, obrigado. Aí, se precisar, eu tenho clientes candidatos aqui, tá? Que anseiam aí por soluções do nosso lado, tá? Combinado. Então, vamos juntos. Valeu. Bom, gente, vamos encerrar então. Não tem mais perguntas aqui, pessoal. Não tem ninguém com a mão levantada. Eu queria agradecer primeiramente a todo mundo, a todos que participaram, todos e todas que participaram aí dessa hora aí, desse bate-papo com o Fulvio, tá? Obrigado. Agradecer também o Fulvio aí por ter aceito o convite novamente. Parabéns, sensacional a Imagina. apresentação. Obrigado Mesmo pela obrigado força, mesmo. pela parceria de sempre aí. E também convidá-los aí, porque na quarta-feira teremos aí um bate-papo bem legal com a Priscila de Amorim. Estou vendo a Pri ali, ó, no cantinho. Priscila, Com a Mariana Dota e com a Vitória Furtado. Elas vão bater um papo bem legal sobre mulheres na tecnologia. Então, na quarta-feira, às 17h30, no mesmo horário de hoje, tá? Então, participem, prestigiem. E essa gravação aqui, nós disponibilizaremos no nosso YouTube, tá? Então, compartilhem, interajam conosco lá, nas redes sociais. E troque conhecimentos também com a gente aí, para a gente fazer aí uma semana bem legal, aí, bem divertida. E esperamos vocês, então, na quarta-feira, às 17h30, tá? Com Vou dar um a nova spoiler aqui, vai palestra ter aí. uma surpresa na quarta-feira Aí, ó, ó que para os legal. homens. Meu convite especial para os homens. Quero um monte de homem participando. Aí, ó. Então, todo mundo lá, hein? Todos e todas lá, então, na quarta-feira. Aguardamos vocês. E eu acho que a Claudinha levantou a mão para perguntar alguma coisa, Cláudia? Não, foi sem querer. Ah, sem problemas, então. Então, pessoal, a gente vai encerrando, tá bom? Boa noite para todos. Boa noite para todas. Obrigado novamente e até quarta-feira. Tchau. Boa noite, Tchau, pessoal. tchau, pessoal. Obrigada. Obrigado. Boa noite, boa noite. Tchau, Tchau, tchau. Pri.